Começando agora mais um E-Show. Empreendedorismo é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje você vai conhecer o Vladimir Carvalho, fundador e CEO da Alterdata. O Vladimir veio de uma família classe média baixa e do zero mesmo, iniciou a Alterdata, que hoje é uma gigante no mundo de softwares. Um orgulho de empresa genuinamente brasileira competindo com grandes multinacionais. Vamos ver o Vladimir? Então, vamos com a gente! Estamos aqui com Vladimir Carvalho, o homem da Alterdata. Tive com você lá em Comandatuba, né? Tava tomando um café da manhã e tal. Eu falei, vou te entrevistar, vou lá a Teresópolis te entrevistar, né? Infelizmente, tivemos esse problema aí da pandemia. Não conseguimos nos encontrar pessoalmente, mas estamos aqui através dessa plataforma aqui que tem nos aproximado, tem feito com que a gente não pare, não é isso, Vladimir? Prazer grande ter você aqui com a gente no E-Show. Quero começar logo perguntando para você, conta um pouquinho dessa sua trajetória como empreendedor. Sei que o bichinho do empreendedor já te mordeu desde que era garoto, né? Vamos lá, primeiro, Flávio, meus parabéns aí pelo trabalho. Estou bastante impressionado com o que você tem contribuído aí com o mundo empresarial, com a sociedade, porque essas entrevistas têm dado muitas ideias, insights, pessoas muito bacanas, expressivas. Mostra o peso que você tem no mercado de estar agregando valor aí com pessoas que acreditam tanto no seu trabalho. Então, muito obrigado pela oportunidade de eu estar aqui junto com você nesse momento. Mas você tem razão, esse bichinho aí me mordeu lá atrás porque eu venho de uma família de classe média, não venho de uma família rica, estudei em colégio público minha vida inteira praticamente, venho de um bairro muito simples aqui em Teresópolis. Meu pai era um técnico de eletrônica, Flávio, ele consertava televisão, rádio, som, esse tipo de coisa. Tinha uma empresinha pequenininha com 3 ou 4 pessoas aproximadamente e com 14 anos eu já fui trabalhar com meu pai, então acompanhava, consertava algumas coisas, fiz treinamentos de eletrônica e naquele momento, apesar de ser uma empresa pequenininha, eu me via ajudando meu pai. Teu pai já delegava alguma coisa para você? Eu fiz treinamentos, eu fiz cursos de eletrônica, então eu consertava televisão, rádio, esse tipo de coisa, tinha conhecimento de troca de componentes, esse tipo de coisa assim. Isso é muito legal, né? Um garoto, né, já tendo esse sentido de realização, né, de fazer. O mais bacana, Flávio, é o seguinte, eu acho que a gente tem que analisar, na minha concepção hoje, uma pessoa mais madura, eu observo que a gente, às vezes, quando é jovem, quando é criança, adolescente, você não tem a consciência exata de o quanto que algumas coisas vão ser grandes conexões, grandes bolinhas que vão se grudar com outras em algum momento. Naquela época eu via como ajudando meu pai, mas na verdade tinha uma coisa por trás acontecendo que eu não percebia porque eu era um menino ainda. Eu estava ganhando uma consciência do que era ter um negócio, porque meu pai tinha clientes, tinha funcionários, ele comprava de fornecedores, ele tinha que fazer cálculo de custos, ele tinha estatísticas. Eu com 14, 15 anos de idade, ele tinha um caderninho que eu fazia as anotações de quantas TVs, de que marca foram consertadas, que tipo de problema aconteceu, quantos clientes ele atendeu e fazia uma análise se os clientes estavam aumentando ou estavam diminuindo, que época tinha mais resultados. Com 14, 15 anos eu já estava fazendo esses indicadores para ele, num caderninho em papel, tudo anotado. Isso é um negócio, inclusive, que eu tenho que até um dia perguntar para ele se ele guardou, porque aquilo ali foi a minha origem de começar a entender o que são KPIs, o que são indicadores de performance, né? A relação de atendimento a cliente, porque numa loja pequenininha, você tem cliente feliz, tem cliente infeliz, tem cliente que reclama, tem cliente que elogia, você começa a lidar com essa situação e isso passou a ser muito importante para mim, né? Quando eu estava para fazer o vestibular, queria fazer engenharia eletrônica, porque eu estava na minha cabeça que era importante aquela coisa que eu gostava, que eu queria ser engenheiro eletrônico. No colégio, eu sempre fui muito bom em matemática, física, química, eram as matérias que eu mais me identificava. Nunca gostei muito de português, literatura, inglês, não me identificava. Então eu queria fazer engenharia. Só que eu vim de uma família de classe média, como eu comentei. Quando eu fiz o vestibular, eu não passei para uma faculdade gratuita. Uma federal, uma estadual, a UERJ na época,
época, o FRJ, a UF, eu não passei para elas. Passei para a primeira opção das particulares, que foi a Gama Filho. Eu não tinha condições de ir. Meu pai não tinha condições de pagar, eu teria que morar no Rio de Janeiro. Nessa época eu estava morando em Teresópolis, eu tinha que ter apartamento, alimentação, a faculdade era muito cara, horário integral, não podia trabalhar, não consegui. No ano seguinte, fiz cursinho, estudei demais, mas trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, e fiz novamente vestibular, não passei de novo para uma federal. Naquela época, engenharia era muito concorrido, era mais ou menos a medicina de hoje, era muito difícil e eu não consegui. Com medo de não fazer um curso superior, eu fiz paralelo, fora do Sesgran Rio, eu fiz a UCP em Petrópolis e passei muito bem passado para Direito. Olha o que aconteceu, Flávio. Um garoto que gosta de matemática, física e química, que odeia português e literatura, vai parar dentro de uma faculdade de Direito. Os primeiros 6 meses eu dormia chorando de cair lágrimas todos os dias, porque eu trabalhava durante o dia com meu pai, à noite pegava uma Kombi, que não tinha ônibus aqui em Teresópolis para Petrópolis à noite, era uma Kombi só de estudantes, que saía 5h30 da tarde, ia para a faculdade, saía 10 e pouco, 11 horas da faculdade, chegava meia-noite e pouco em casa, todos os dias, encarando essa serra cheia de neblina aqui para fazer uma faculdade que eu não gostava. Primeiros 6 meses eu dormia chorando todos os dias que eu estava fazendo, que eu abominava, porque dentro de uma faculdade de Direito, o que mais a gente tem lá dentro? Português e literatura. E para piorar, filosofia e sociologia. Ou seja, era tudo que eu não gostava. Na verdade, eu comecei a perceber que aquela situação que eu estava vivendo, apesar de eu não gostar, ela estava me transformando numa coisa que era muito interessante. Eu estava virando uma pessoa mais anfíbio, uma pessoa que tanto nada quanto anda na terra. Porque eu tinha conceitos matemáticos fortes e eu estava ganhando habilidade de argumentação, oratória, comunicação, o que eu não tinha naturalmente. Complementando a sua formação, né? Exatamente. É muito importante que a gente perceba nas histórias de vida das pessoas que às vezes um veículo só, uma habilidade única, um único canal que você siga não é suficiente para o sucesso. O sucesso está em você juntar outros elementos que te complementam e faz uma pessoa um pouco mais híbrida, uma pessoa um pouco mais genérica, vamos dizer assim, complementando aquela ciência que você escolheu. Isso para mim foi muito importante. Eu comecei a levar a faculdade a sério, fui presidente da comissão de formatura, fui representante da turma, fui orador da turma de Direito, advoguei durante 2 anos. Porém, dentro da faculdade, começou a acontecer uma coisa interessante. Aí entra aquele bichinho que você falou, porque a microinformática estava aparecendo no Brasil, os computadores estavam ficando baratos, isso em 1984, aproximadamente. Não existia naquela época faculdade de tecnologia, não existia curso de programação, era muito difícil. Eu comecei a me interessar por esse assunto, comecei a aprender a programar computadores sozinho. Eu não tinha ninguém para perguntar, porque não existia internet, não existia fórum de debate como hoje. Você tinha que aprender de uma forma autodidata. As literaturas eram todas em inglês, não tinham literaturas em português, porque não tinha livros nacionais sobre esse assunto. E eu comecei a ler desesperadamente, estudando de madrugada, e comecei a aprender a programar computadores. E comecei, dentro da faculdade eu já tinha alguns clientes em Petrópolis. Eu fui fazer faculdade em Petrópolis e me casei com uma colega de turma, e com 21 anos já estava casado, tinha filho já com 21 anos, e nessa época eu tinha que gerar receita de qualquer maneira. Você está falando aí, então, que todo esse teu conhecimento, né, nessa área, né, ele foi adquirido como autodidata, ou seja, você partiu para buscar conhecimento aonde você achou, e veja bem, nós estamos falando de um tempo em que não existia a internet como existe hoje, não existia o YouTube, não existia. Hoje, qualquer conhecimento que você quer, você clica ali, você certamente vai adquirir de forma muito mais fácil, né? Eu acho que é um exemplo interessante, né, para quem está querendo começar alguma coisa e dispõe hoje, né, de uma infinidade, né, de possibilidades de buscar conhecimento. Você foi através de livros, aproveitando o tempo, tinha que trabalhar e ao mesmo tempo tinha que aprender. Interessante, Flávio, exatamente isso. O interessante ainda é que é o seguinte, eu não estava montando uma padaria e eu não tinha conhecimento. Era uma empresa de software, que eu falava a palavra software, ninguém sabia nem o que era. Pra você ter uma ideia, da minha família eu tinha problemas. Da minha mãe, minha avó, falou, meu filho, você está fazendo o quê? O que é isso? Não tinha noção do que era. Não tinha noção. Era um negócio assim, meio extraterrestre para um ser humano normal. Eu não entendia o que era um negócio que estava enfiado dentro de um computador, como é que aquilo funcionava, como é que ganhava dinheiro com isso. Era muito diferente. E
como não tinha ninguém para perguntar, a força de você aprender algo sozinho era o que alavancava. Enquanto muitos ficavam assim, isso é legal, o dia que abrir um curso na faculdade, eu vou aprender. Não, eu estava estudando, aprendendo sozinho, testando e tendo uma coisa que eu passava credibilidade para as pessoas. Então, quando, por exemplo, um cliente me contratava, queria botar um computador na empresa dele, o computador naquela época, Flávio, custava o preço de um carro zero. Ele tinha que me pagar para botar um tal de um software lá dentro que ele não sabia nem o que era. Era muito complexo. Eu tinha que ter uma coisa que muitos não tinham, que era muito interessante, que era a credibilidade, que era olhar nos olhos e a pessoa acreditar em você. É olhar nos olhos e a pessoa prestar atenção. Naquela época, eu passava um problema antes da Alterdata existir. A Alterdata foi fundada quando eu tinha 25 anos. Eu tô contando uma história aqui de quando eu tinha 21, 22 aproximadamente. Eu me casei com 21 anos, então com 21 e pouquinho, 22 anos, já tinha uma filha. Com 24, já tinha a segunda filha. A Alterdata foi fundada quando eu tinha 25. Então, nessa fase, eu tava com criança pequena em casa, trabalhando como um louco para gerar receita para casa, numa profissão que era direito misturado com informática, cabeça toda confusa do que eu ia fazer da minha vida, se eu seguia na área de direito ou não, tendo que decidir um monte de coisa. Foi uma fase muito difícil. E ainda tinha um outro problema. Eu sempre tive, Flávio, uma aparência de menino, desde garoto. Eu tenho hoje 57 anos e... Ainda tem. Hoje eu até gosto de ter uma aparência um pouquinho mais jovem, porque eu tenho 57, mas quando eu tinha 25, 24, eu tinha uma aparência de 15. Não tinha barba, era muito magrinho. E isso era um problema. Porque quando eu chegava numa fã, eu me lembro de um caso que foi muito interessante, que acho que cabe aqui nesse bate-papo nosso. E principalmente naquela época, né? Porque os jovens não tinham essa coisa de ir pra frente, de desenvolver algo novo, como hoje, né? Hoje você vê jovens, muito jovens, já liderando empresas e tal. Mas naquela época não era comum. Então, certamente, para você ter credibilidade, você tinha que ter uma aparência de mais velho. E, Flávio, você pensa o seguinte, falando de filosofia, vamos dar uma interrompida na história, e falando de filosofia, nós estamos vivendo uma geração hoje que nunca aconteceu na história da humanidade. Porque lá no passado, e quando eu falo passado, eu estou falando de 10 anos para trás, quem tinha valor no mercado profissional era a pessoa experiente, era o maduro, era aquele que viveu. Por isso que os mais velhos eram referências para os mais jovens. Por isso que os professores de faculdade eram os coroas. Por isso que os meninos queriam escutar os mais velhos, qual era a orientação que os mais velhos tinham que dar. Hoje, nós estamos vivendo uma geração que pela primeira vez na história da humanidade, um garoto de 20 anos ensina um de 50 o que ele tem que fazer da vida, o que ele tem que empreender, como é que ganha dinheiro. Nós estamos vendo uma inversão. Eu tenho na minha empresa pessoas de 20 e poucos anos que lideram 300 funcionários e muitos deles com 50 anos. Eu tenho um caso muito específico que eu estava fechando um negócio com uma empresa lá em Petrópolis, uma fábrica bem grande, e eu estava negociando com o dono da empresa. E um belo dia, chegou o sócio dele, que eu não conhecia. E eu estava sentado, esse pessoa que eu conhecia na mesa dele, o outro entrou em pé, e o sócio apontou para mim e falou pro sócio, falou, esse que é o Vladimir, a pessoa que vai construir os sistemas aqui na fábrica. Aí o cara que não me conhecia, Flávio, sabe quando ele dá aquela filmada que olha de cima e embaixo assim? Olhou de cima e embaixo, virou pro sócio, sem olhar para mim, olhou para ele e apontou assim, você tem certeza que nós vamos entregar esse monte de dinheiro na mão desse garoto aí? Quando ele falou esse garoto aí, eu comecei a sentir o seguinte, eu estou na frente de uma objeção, eu estou na frente de um problema, eu nasci com essa cara de menino, e o que eu vou fazer? Aquela noite eu não dormi, porque aqui eu falei, isso vai começar a me atrapalhar na profissão, eu tô com uma aparência errada, eu não tô passando credibilidade, eu não dormi à noite, no dia seguinte eu tomei uma decisão. Aí entra as características de empreendedorismo. O empreendedor não é o que não tem problemas, para você que está nos ouvindo, é o cara que tem problemas, mas resolve mais rápido os problemas, contorna mais rápido as situações. Os problemas fazem parte da alavanca do crescimento, é ele que te projeta, mas a maioria das pessoas normais se acolhem, esconde na caverna na hora que vê um problema. O empreendedor é aquela pessoa que é mais ousada, não é o destemido que faz besteira e avança, mas é o que para, pensa e resolve mais rapidamente. Como ultrapassar, né, essa barreira que foi colocada na sua frente? Tem maneiras de ultrapassar, né? E é exatamente isso que você às vezes as maneiras, Flávio, não é a maneira de um monte de dinheiro, tecnologia, não. Sabe qual foi a maneira que eu resolvi? No dia seguinte eu deixei crescer um bigode e uma barbicha, eu usei durante 5 anos. E passei a usar gravata todos os dias. Eu usava gravata, bigode e barbicha, e isso funcionou. Isso me deu... Garoto.
me deu um pouco mais de responsabilidade e avancei. E os contratos começaram a acontecer, as coisas começaram a ocorrer. Te deu credibilidade, né? Porque é como as pessoas te percebiam. A responsabilidade que você já tinha, mas as pessoas precisavam perceber isso. E você percebeu isso e viu, não, isso não é um problema deles, né? Eu é que tenho que resolver para poder atender a essa demanda, né? É isso. Sabe aí. qual é a frase que eu uso melhor para representar isso, Flávio? Pois não. Antes de você ser bom, você tem que aparentar ser bom. Senão, ninguém deixa nem você provar que é. Vou repetir, antes de você ser bom, você tem que aparentar ser bom. Senão, ninguém deixa nem você provar que é. Não adianta você ser o melhor médico do mundo se você tem uma aparência horrorosa. Ninguém deixa você nem provar que você é o melhor do mundo. Não adianta você ser o melhor programador do mundo se ninguém confia em você. Você tem que ter uma posição de responsabilidade. Que show, não é mesmo? Na próxima semana tem mais, você vai ver a segunda parte da entrevista com Vladimir Carvalho, que você acabou de conhecer. Ele vai mostrar para você como é que ele começou a Alterdata, vai mostrar também como ele valoriza a gente, como é que ele contrata. Você vai ver? Claro que vai. Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de Nicole Shepard. E quem mandou foi João Carlos Moreira Matos, de Canoas, Rio Grande do Sul. Vamos ver a frase? Você nunca se arrependerá de ser gentil. Nicole Shepard. Valeu, grande João Carlos. E você aí, manda sua frase também. Nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Tá aí no YouTube, vai lá, comenta, critica, manda a frase. O programa é seu. Agora, importantíssimo, não deixe de se inscrever. É só um clique aqui embaixo. E nos siga nas redes. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço!